Esse é o programa Escola Bíblica, mais uma vez no ar, o seu programa interativo que estuda a palavra de Deus ao vivo aqui na Novo Tempo. E nós estamos juntos no meio dessa semana. Espero que a sua semana esteja sendo muito boa, abençoada, que tenha muita paz no seu coração, no seu lar também. E que hoje a palavra de Deus mais uma vez fale com você. Eu não sei de onde você é, não sei a sua religião, sua crença, sua denominação, mas hoje nós vamos estudar mais uma vez juntos um tema que mexe muito com as pessoas. É sobre a lei de Deus. Se a lei de Deus realmente está valendo nos dias de hoje, se a lei de Deus ainda é estabelecida para nós como verdade em 2020, ou se ela foi esquecida, se Deus na cruz do Calvário cravou a lei e ela não tem valor para nós mais. Para cada um de nós. Nós vamos rapidinho para o intervalo, na sequência a gente volta trazendo para você então uma explicação mais detalhada desse tema dessa semana junto com você. É bem rápido, a gente já volta. Que bom mais uma vez estar com você. Estamos estudando essa semana a lei e os mandamentos de Deus. Será que a lei foi cravada na cruz? É isso que nós vamos falar hoje aqui, abordando temas, estudando textos bíblicos. E amanhã, quinta-feira, já vou adiantar para você que está acompanhando a gente, amanhã nós vamos falar sobre os mandamentos, especificamente sobre os 10 mandamentos, tá bom? Mas hoje a gente continua falando sobre a lei de um modo geral, se ela está em vigor hoje ainda. E eu já começo agradecendo a você que está com a audiência realmente marcante aqui na Novo Tempo, no programa Escola Bíblica. Um agradecimento para aqueles amigos que têm acompanhado a Novo Tempo, para você que está chegando agora pela primeira vez, ou para você que tem compartilhado pelas redes sociais, divulgado o programa. E deixa eu dizer uma coisa para você, pode ser que seja a primeira vez que você esteja assistindo esse programa, que é um programa de estudo da Bíblia, mas eu quero mencionar de uma maneira muito especial aqui, uma mensagem que eu recebi hoje à tarde, né? A senhora Ângela, ela é aluna da Novo Tempo. Como assim aluna da Novo Tempo? Existe mais de 1 milhão de pessoas no Brasil que já pediram material aqui da Novo Tempo, gratuito. E a Ângela é uma telespectadora assídua, ela acompanha todos os dias, ela é de Belém, na região da Baía de Belém, lá em Belém, no Pará. Ela faz hemodiálise na capital, mas acompanha sempre a gente aqui. Que Deus abençoe muito e que Deus continue guiando a vida dela. O marido dela, o esposo dela, é um pastor evangélico e hoje ele tem acompanhado também a Novo Tempo, o programa Escola Bíblica. Com muito carinho, agradeço então a audiência da senhora Ângela, do esposo também, que está acompanhando essa temporada, Descobertas Bíblicas, a temporada geral, a gente estudando temas da Bíblia. E você pode, claro, ter esse material na sua mão de maneira cada vez mais fácil, a Novo Tempo tem providenciado para você. Está vendo o QR Code aqui no cantinho da Novo Tempo, da nossa tela aqui embaixo? É só você apontar a sua câmera do seu celular, muito fácil, e vai aparecer um link para você se cadastrar e ter esse material na sua mão. Cada vez mais a Novo Tempo facilitando para você. Não se esqueça que é gratuito, tá? É só você fazer a sua inscrição, deixar registrado o seu nome ali, os seus dados, e você vai poder baixar no seu celular, mirando aí a sua câmera fotográfica, e com certeza é um material que vai te ajudar bastante a estudarmos os temas que a gente tem apresentado a cada semana aqui. Eu quero aproveitar esse momento e também agradecer muito a todas as pessoas que estão acompanhando o programa Escola Bíblica. E sabe o que eu fiquei sabendo hoje? Alguém entrou em contato comigo, que existem várias escolas bíblicas espalhadas pelo Brasil. Como assim? Em vários lugares, a Igreja Adventista, que é a mantenedora aqui da Novo Tempo, ela tem estabelecido o que elas chamam de classe bíblica ou escola bíblica, onde vários telespectadores têm presencialmente assistido a temas bíblicos. Claro que na pandemia agora fica um pouco mais difícil,
mas muita gente está acompanhando. Somente, por exemplo, lá em Belém, são 18 mil pessoas, 18 mil alunos que acompanham os programas da Novo Tempo, que acompanham a escola bíblica e que estão estudando. Tem apoiadores, tem professores que acompanham pessoalmente essas pessoas por telefone, pelas redes sociais também. Então, em cima aqui do programa Escola Bíblica, existem outras classes bíblicas que têm sido formadas pelo Brasil e a gente fica muito feliz com isso, tá bom? Vamos orar e na sequência a gente vai começar a trabalhar o tema de hoje profundo e eu quero trazer alguma reflexão para você nessa noite, para você pensar de maneira positiva sobre esse tema tão especial. Bondoso Deus, mais uma vez nós louvamos o Teu nome, te agradecemos, o carinho que o Senhor tem guiado a nossa vida, apesar de que muitas vezes temos chorado, temos sofrido, temos nos sentido angustiados, mas obrigado porque Tua mão, o Teu abraço está sempre conosco. E agora mais uma vez pedimos a Tua presença, clareando a nossa mente, dando a compreensão dos altos céus, oramos em nome de Jesus. Amém. Enquanto eu começava o programa aqui, eu estava pensando o seguinte, olha, eu tenho certeza que você, por mais que a gente tenha tido cada vez mais um vínculo aqui nesse programa, muitas pessoas assistem todos os dias, né, de segunda a quinta a gente está junto aqui no programa ao vivo e fora as reprises também. É claro que tudo que a gente aprende não pode estar baseado no nosso relacionamento. O fato de eu ser pastor, de ser um líder religioso, ou um padre, um bispo, seja o que for. O seu relacionamento e a sua compreensão bíblica tem que ser baseada na Bíblia, somente na palavra de Deus, né? É claro que a gente tem procurado de uma maneira bem sincera levar para você aquilo que nós acreditamos que a Bíblia nos ensina. E o grande desafio que a humanidade religiosa hoje tem tido é de, ao invés de pegar aquilo que interessa da Bíblia e trazer para ela, a gente tem que olhar na Bíblia e praticar aquilo que a palavra de Deus, que o próprio Deus espera de nós. Então não adianta a gente selecionar somente aquilo que é interessante. A gente tem que entender o que Deus espera de nós. Isso é sinceridade. Isso Deus espera de nós. Nós começamos aqui agora não com um sermão, né? Esse programa não é uma pregação em si. Em alguns momentos a gente já se encontrou em algumas pregações aqui na Novo Tempo. Mas aqui é basicamente um estudo, uma aula, e a gente vai conversando e você pode tirar suas dúvidas, fazer o seu comentário também, tá bom? Ontem nós falamos sobre a visão de Cristo e de Paulo também, sobre a lei. Ambos, os dois, tanto Jesus quanto Paulo, eles combatiam o legalismo. Eles combatiam os judaizantes, né? Aqueles que eram ligados à letra da lei. Mas Jesus e Paulo nunca combateram a validade da lei. O que de fato é novo é o que nós falamos ontem também. O que era o novo mandamento? Se você quiser acompanhar isso, no programa de ontem, está lá no YouTube, falamos o que é o novo mandamento que Deus deu, que é o amor. E não se esqueça então que a base da lei é o amor, que Deus instituiu a lei para preservar a vida, isso nós falamos na última segunda-feira. E hoje a gente vai responder qual que é o objetivo da lei. Começar falando qual é o objetivo da lei em 2020. Existe alguma proposta para a lei de Deus hoje? Ela está vigente? Ela vale alguma coisa hoje? Olha, eu vou ser sincero, obviamente eu não vou entrar em pormenores. Eu estava até conversando com os colegas do estúdio aqui agora há pouco, a gente falando sobre a injustiça do mundo, né, do Brasil, a questão de pessoas que deveriam ser favoráveis à lei, defender a lei e tantas outras coisas, sendo contrárias à lei, né? E a gente percebe que somente Deus, de fato, é um Deus de justiça, é um Deus que faz se cumprir a lei. Romanos 3:20 começa trazendo uma explicação para nós aqui com relação a essa ideia da lei. A pergunta que eu fiz para você é justamente sobre o que Deus espera de nós nos dias de hoje, e a lei deve ser cumprida como em 2020. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado.
Olha que texto interessante aqui. Ele está dizendo o seguinte: como é que nós sabemos que nós estamos pecando ou não? Ah, porque eu imagino, porque meu pai me falou, porque o pastor, o padre está dizendo que isso é pecado. Quando nós vamos até a Bíblia, ela diz o seguinte: você só pode compreender se algo de fato é pecado ou não através da lei. E por isso nós temos que entender que para nós entendermos se de fato em 2020 nós estamos errados, nós temos que nos basear numa lei que ainda permanece. Eu quero dar um exemplo muito conhecido, muitas pessoas já ouviram esse exemplo, mas eu sei que a grande maioria aqui não assistiu, não ouviu esse exemplo e vale a pena você situar nesse exemplo aqui. Está vendo uma moça olhando no espelho? Você está vendo ela se olhar, né, de alguma maneira. A lei, quando a gente olha biblicamente, hoje, o significado da lei em 2020, essa é a pergunta, é que a lei é como se fosse um espelho para nós. A lei, ela desperta a consciência da culpa e do pecado. Então, a gente, olhando para o espelho, a gente vê como nós estamos. Se nós estamos sujos, se nós estamos bem arrumados, se nós estamos bem ou não. O espelho nos mostra. A lei é um espelho. Nós olhamos para a lei e nós percebemos, olha, a lei está dizendo isso. Eu não faço. Então, eu nesse momento estou sujo, né, espiritualmente falando. Mas a lei não tem capacidade de remover o pecado. Ela só tem a capacidade de mostrar aonde é que nós estamos errando. Eu quero ler o segundo texto para você, Romanos capítulo 7, verso 7, diz o seguinte: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia que é pecado, a não ser por meio do quê? Da lei. Pois na realidade eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. É um texto que eu gosto muito e ele explica para nós o seguinte: como é que a gente vai ter consciência do pecado? Através da lei. Né? O próprio Paulo diz assim: como é que eu saberia que cobiçar é pecado se não tivesse escrito na lei de Deus? Vou abrir meu coração com você hoje, nesse estudo aqui. Eu sei que tem bastante gente acompanhando. Existem pastores acompanhando. Existem padres acompanhando. Existem pessoas católicas, evangélicos. Eu estava assistindo um pouco o noticiário hoje, a gente sempre está acompanhando ali nas redes sociais, a gente tem que se inteirar de algumas coisas, né? E a gente, vez ou outra, vê líderes, né? Esses pastores, muitas vezes figurões aí, criticando a sociedade, a postura, homem com homem, mulher com mulher, porque está errado isso, está errado aquilo, não é assim? Eles não polemizam bastante? Agora a pergunta que eu faço para você é o seguinte: se você perguntar para esses líderes religiosos, aonde é que eles se situam para dizer que é certo ou errado alguma coisa? Eles vão dizer assim: olha, na Bíblia, na palavra de Deus, na lei de Deus. Só que se você perguntar para esses mesmos líderes religiosos, olha, a lei de Deus ainda está valendo hoje, os mandamentos de Deus? Sabe o que eles vão falar para você, a grande maioria deles? Não, a lei foi abolida. Hoje é o amor. Hoje a lei se resume em amar ao próximo e a Deus. Mas a lei, os mandamentos não valem mais. Que incoerência, né? Muitas vezes esses líderes religiosos, acontece isso, e não estou aqui para julgar ninguém, mas para mostrar que nós temos que ter coerência. Se a Bíblia diz que alguns valores estão equivocados hoje, como é que nós sabemos? O texto diz. Como é que a gente sabe que alguma coisa está errada hoje? É porque está na lei. Se eu perguntar para você hoje, para um pastor, pastor, é errado matar? Meu amigo, padre, que está assistindo agora, é certo adulterar? Você vai dizer, obviamente, que não. Mas aonde está isso? Na lei. Então, se eu disser que a lei foi abolida, quer dizer que eu posso adulterar, que eu posso matar, que eu posso cobiçar. Essa é uma evidência de que a lei de Deus está hoje. Muitas vezes a gente quer fugir daquilo que é confortável para nós, né? Ou desconfortável, né? A gente se julga acima do que a Bíblia diz. A gente quer que os nossos argumentos sejam válidos.
quando na verdade a Bíblia é clara em dizer que a gente só pode ter noção do que é certo se existir uma lei que aponta o que é certo e o que é errado também. A gente vai para um rápido intervalo, fique com essa reflexão aí. A reflexão de que a lei, ela não limpa ninguém, ela é apenas um espelho que nos mostra a nossa sujeira, os nossos defeitos, ela revela, mas quem nos limpa é a água da vida que é Jesus. Somente Jesus pode limpar os nossos mais profundos pecados. Olhe para a lei, veja a sua sujeira, é isso que a Bíblia diz, e não limpe o seu rosto com o espelho, porque ele não vai te limpar. A lei não limpa ninguém. O que nos limpa do pecado é Cristo Jesus, a água da vida. Rapidinho, após o intervalo, quero ler um texto para você, Gálatas capítulo 3. A gente volta com mais um texto, mais uma mensagem da Palavra de Deus, mais um estudo para você. Até já! Obrigado por continuar com a gente, ou você que está chegando agora, o tema dessa semana é a lei e os mandamentos de Deus. No bloco anterior, eu comecei com uma ideia já conhecida de muitos, mas quem sabe você ou algumas pessoas não conheçam ainda, mas é a ideia e a explicação, a ilustração de que a lei de Deus é um espelho que mostra a nossa sujeira, e esse espelho que mostra a nossa condição, ele não é capaz de nos limpar. Você vai até o espelho, vê como você está, e se você tiver com o seu rosto sujo, você vai até a torneira, lava o seu rosto. A salvação, a solução para a nossa sujeira não é a lei. Ela apenas, e por isso a gente não vai brigar com a lei, ela apenas mostra a nossa real condição. A gente vai até a pessoa de Jesus, a gente vai até, eu volto a dizer, a água da vida. Gálatas 3, verso 24, confirma essa ideia. Olha o que diz Gálatas 3, 24. De maneira que a lei nos serviu de aio. O que é aio, essa palavra, né? Ela nos serviu de condução. Ou seja, um reforço aqui, ela serviu para conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. A gente olha para a lei, a gente vê o nosso erro e a gente vai à procura da salvação, Cristo Jesus. E a gente continua aqui com algumas ideias, né? Jesus é a água da vida, Ele que limpa a nossa sujeira, a nossa imperfeição. E por que a gente complica tanto, né? Porque muitas vezes nós vemos a lei, às vezes infelizmente, como autoritarismo ou como costumes. Por isso que a gente muitas vezes renega a lei. Porque falou em lei hoje, a gente fala assim, que autoritarismo. E o inimigo de Deus usa os extremos, né? Eu me lembro de um rapaz que certa vez disse o seguinte, ele é daquela linha bem perfeccionista, né? Bem legalista, ele dizia o seguinte, eu sou da lei, a minha linha é ser da lei de Deus. Esse é um extremo, eu sou da lei, baseado na lei, um legalista. Por outro lado, uma vez eu ouvi um pastor, um líder religioso dizer o seguinte, olha, tudo posso pela graça de Deus. E alguns líderes, alguns membros da igreja desse pastor estavam questionando, pastor, cuida da sua saúde, para de fumar, pastor. Estou dando um exemplo aqui, de maneira nenhuma criticando quem fuma, você tem as suas lutas, mas o pastor dizendo assim, olha, eu posso fumar porque eu fui liberto por Jesus e quando a gente é liberto pela graça, Deus não nos condena mais, a gente pode fazer o que a gente quiser. Esse é outro extremo, é o liberalismo. Por um lado tem os legalistas, da letra da lei. Por outro lado, aqueles que acreditam assim, olha, pela graça eu fui salvo, agora eu posso fazer tudo porque eu estou sobre a graça de Cristo Jesus. Não há lei mais, não há critério mais. O equilíbrio é olharmos os nossos erros e buscarmos a Cristo Jesus. À luz da lei de Deus, a gente pode perceber algumas coisas. Pense em duas frases que eu quero deixar para você. Eu não sei se você já ouviu falar de Samitiba. E Samitiba, ele é falecido, né? Faleceu em 2015, um grande homem,
um médico, psiquiatra, escritor de livros sobre educação, escreveu sobre família também, sobre educação escolar, palestrante brasileiro. E uma das frases que ele disse foi o seguinte, pensando em nós como filhos. Imagine que nós somos os filhos de Deus, como a Bíblia diz que somos. Olha uma frase dele. Criar uma criança é fácil, basta satisfazer-lhe as vontades. É muito fácil a gente criar uma criança, pôr no mundo e deixar. É só fazer a vontade dela. Agora, ele completa, inclusive virou um livro dele, uma segunda frase. Mas quem ama, educa. Criar, pôr no mundo é fácil. Agora, educar não é fácil. Educar requer disciplina, norma, lei, regra. Deus espera de nós pessoas decentes, que vivamos fazendo bem para as pessoas e o bem para nós. Por que o mundo está um caos hoje? Porque se perdeu a regra dentro do lar, disciplina, normas, concorda comigo? E Deus está dizendo o seguinte, eu coloquei as normas para que vocês amem. Quem ama, como Deus ama, Ele coloca a disciplina. E a educação que Deus nos dá é a partir de normas, de leis, de regras. Romanos 10 fala algo para a gente pensar aqui. Agora a gente vai trabalhar um outro aspecto que muitas pessoas questionam, né? Romanos 10 diz assim, irmãos, o desejo do meu coração e minha oração a Deus pelos israelitas é que sejam salvos, Paulo dizendo. Pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submetem à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. E a pergunta é a seguinte, Cristo acabou com a lei? O texto está dizendo assim, que o fim da lei é Cristo. O texto está dizendo que, afinal das contas, a lei foi abolida por Cristo na cruz. Esse texto tem uma relação muito forte com o que a gente falou até agora, né? Romanos 10, de 1 a 4, esse texto que a gente leu, ele traz uma mensagem muito especial para nós. Ele diz exatamente o seguinte, que, e eu quero passar para você, o fim da lei, a palavra fim nesse texto, não quer dizer que a lei acabou com a vinda de Jesus. Ah, Jesus veio, morreu na cruz e a lei acabou. O fim é no sentido de finalidade, objetivo. O objetivo da lei é levar as pessoas a quem? E esse texto complementa o que a gente falou até agora. O objetivo da lei é levar as pessoas a quem? Você pode responder para mim? Quando a gente olha os nossos erros que a lei nos aponta, a gente tem que ir atrás de quem? De Jesus. Esse texto aqui, o contexto desse texto, contrário ao que muita gente pensa, é que, na verdade, os judeus daquela época não entendiam o centro da Torá. Se a gente lê do verso 1 ao verso 4, eles não entendiam que o centro da Torá era o Messias. O objetivo final da lei, do Pentateuco, dos 5 primeiros livros da Bíblia, da lei, era levar as pessoas ao Messias. A finalidade da lei era levar as pessoas a Cristo. Eu vou ler para você esse mesmo texto numa versão da Bíblia judaica, Romanos 10, verso 4, que diz assim, porque o objetivo estabelecido pela Torá é o Messias, que oferece justiça a todo que deposita a sua confiança. Então, o texto está dizendo o seguinte, que o fim da lei é Cristo, ou seja, o objetivo estabelecido pela Torá, pela lei, é o Messias, é Cristo. A lei nos leva a nos ajoelharmos diante de Cristo Jesus. Amanhã, nós vamos trabalhar um pouquinho mais esse assunto e falarmos sobre os 10 mandamentos. Na segunda, ontem e hoje falamos sobre a validade da lei de Deus, é muito assunto, é muito texto, não dá para a gente explorar mais do que isso,
mas amanhã a gente vai falar sobre os 10 mandamentos. Qual o sentido dos 10 mandamentos hoje? Para você, para mim, para a sociedade. Que Deus te abençoe. E que eu e você tenhamos firmeza de propósito e decisão em entendermos a vontade de Deus e vivermos o plano de Deus para a nossa vida. Vamos orar. Grandioso Deus, nos ajude a compreendermos a Tua vontade para nós. Nos ajude ao abrirmos a Bíblia, lermos, entendermos as Tuas verdades. Nos dê coragem para que, se for necessário mudarmos, que mudemos para a honra e glória do Teu santo nome e para que um dia possamos estar eternamente ao Teu lado. Pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, Senhor Deus. Amém.